de que o nosso Deus está presente e de que um fato muda tudo. A visitação do Senhor e o contato do Senhor, as instruções do Senhor. O salmista mesmo disse: o caminho do Senhor é perfeito. A palavra do Senhor é poder. Nós temos toda a segurança e toda a esperança num Deus que muda tudo. E se você precisa de uma mudança, está no lugar certo, está no momento certo, porque é da natureza de Deus. Mas para essa mudança acontecer, um fato básico é necessário. Um fato inegociável é necessário. Pode até parecer óbvio, mas você vai ver nesta noite que tem um cuidado a ser tomado, uma atenção a ser prestada, e por que não dizer um apelo, um pedido a ser feito para que realmente as questões se ajustem e se organizem. Para que as coisas mudem, é preciso que Deus entre em nossa história. É preciso, portanto, que a nossa vida, que segue um curso, seja surpreendida pela chegada de uma pessoa que nos instrui, que nos ajusta, nos redireciona e que inaugura um novo tempo em nossas vidas. Eu não sei se Deus já entrou na sua história. É uma noite, então, em que nós juntos podemos entender essa importância. E diante dessa importância, com um coração quebrantado, e a Bíblia diz que um coração quebrantado não desprezará o Senhor, rogar ao Senhor: Deus, entra na minha história. Eu acredito sempre no ineditismo da palavra, eu acredito na força e na característica da palavra do Senhor vir para nós como algo, como um maná do céu, como uma porção fresca que é para aquele dia. Então, eu salvo os sermões que estudo, elaboro e oro ao Senhor, e eles ficam lá num arquivo, e eles não voltam, e se depender de mim, não voltarão. Mas, coincidentemente, o tema da mensagem de hoje já foi objeto da nossa observação. O tema da mensagem de hoje: quando um fato básico é necessário. Um fato inegociável é necessário. Pode até parecer óbvio, mas você vai ver nesta noite que tem um cuidado a ser tomado, uma atenção a ser prestada, e por que não dizer um apelo, um pedido a ser feito para que realmente as questões se ajustem e se organizem. Para que as coisas mudem, é preciso que Deus entre em nossa história. É preciso, portanto, que a nossa vida, que segue um curso, seja surpreendida pela chegada de uma pessoa que nos instrui, que nos ajusta, nos redireciona e que inaugura um novo tempo em nossas vidas. Eu não sei se Deus já entrou na sua história. É uma noite, então, em que nós juntos podemos entender essa importância. E diante dessa importância, com um coração quebrantado, e a Bíblia diz que um coração quebrantado não desprezará o Senhor, rogar ao Senhor: Deus, entra na minha história. Eu acredito sempre no ineditismo da palavra, eu acredito na força e na característica da palavra do Senhor vir para nós como algo, como um maná do céu, como uma porção fresca que é para aquele dia. Então, eu salvo os sermões que estudo, elaboro e oro ao Senhor, e eles ficam lá num arquivo, e eles não voltam, e se depender de mim, não voltarão. Mas, coincidentemente, o tema da mensagem de hoje já foi objeto da nossa observação. O tema da mensagem de hoje: quando Deus entrou na história, de acordo com a sua memória, se sua memória estiver afiada, você vai falar assim: o pastor já falou nisso.
Na verdade, na outra vez que conversamos sobre este assunto, falamos da chegada de Deus na história com H maiúsculo. Na história da humanidade, quando Jesus irrompe na história, quando o Verbo se faz carne e habita entre nós. Mas hoje a nossa conversa vai em outra direção. Hoje a nossa conversa vai do que se chamaria no mundo acadêmico, no mundo universitário, do lato sensu para o estrito sensu. Vai diretamente para a sua história, para uma história pessoal, não a história de um povo, não a história da humanidade, não a história, não, para a sua história, como indivíduo, a sua história como uma jornada em que em determinado momento uma iluminação te chama, pede que você interrompa determinadas coisas, pede que você reorganize sua agenda, pede que você comece a trilhar determinado caminho e faz com que você experimente algo novo, inédito, um frescor. E com isso, a sua vida se reorganizando, você se sinta seguro, feliz, realizado, transbordante. Quando Deus entra na história, a gente experimenta toda essa grandeza que a gente sabe que em Deus está. Em Deus está todo o amor. Em Deus está toda a bondade. Em Deus está toda a segurança, toda a firmeza, toda a esperança, toda a grandeza de um futuro promissor. Ele entrar na nossa história, portanto, é fazer com que a nossa vida se reorganize, ganhe um brilho e ganhe respostas para onde havia vazios. Ganhe firmezas para onde havia insegurança. Ganhe uma condição diferenciada, tal qual o salmista disse. Porque quando Deus entrou na história do salmista, ele disse assim: Deus me tirou de um lamaçal onde eu estava afundando e firmou meus pés sobre a rocha. E você, nessa noite, que quer que Deus entre na sua história, talvez já de imediato associe e diga assim: Deus entrando na minha história, eu gostaria que acontecesse isso, isso e aquilo. Fizesse uma sequência, quem sabe, tal qual o gênio da lâmpada, 3 pedidos que reorganizariam sua história. Eu quero que o meu casamento melhore, eu quero que o meu chefe me reconheça, eu quero que a minha saúde fique firmada. 3 pedidos. Só que essa aproximação, que faz 3 pedidos, ainda que nos pareça que seria melhor pedir, se revela em Deus uma infantilidade de alguém que na verdade não quer um Deus soberano, mas quer um gênio da lâmpada. Porque quando Deus entra na história, Ele inaugura uma nova história, e nessa história, Ele faz aquilo que é bom para nós, e que, por definição, os nossos olhos não conseguem alcançar. Tem coisas que eu acho que são boas para mim, e que, na verdade, se elas acontecem, eu quebro a cara. Tem coisas que parecem que são belas, são justas, são agradáveis. E isso não se refere só a mim que tenho limitações, se refere à nossa espécie, ao ser humano. E é por isso que a Bíblia diz que existem caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas o final deles é a morte. Portanto, um Deus que realiza o meu sonho, Ele não é um soberano sobre mim. Um Deus que realiza o meu sonho é um servo que organiza as minhas necessidades e que atende às minhas expectativas, os meus anseios. Mas nessa noite nós não queremos isso. Nós não queremos alguém inferior a nós, que atenda aos nossos pedidos e diante dos quais a gente eventualmente quebra a cara. E diante dos quais, eventualmente, no decorrer do curso, a gente fala assim: ixi, não era isso que eu queria, não. A gente não quer isso para a nossa vida, a gente quer acertar, quer certeza, quer firmeza, quer garantia, quer segurança.
E isso só estará presente diante de um Deus soberano, que quando entra em nossa história, reorganiza a história e nos dá um novo caminho. Muitas vezes sem estrada, inclusive, como disse o poeta, andando que se faz o caminho. Muitas vezes, por ser uma proposta de fé, a gente dá o passo primeiro e ele põe o chão depois. Muitas vezes, sem respostas, mas com certezas, por conta do caráter de Deus. Eu quero que você veja comigo, e para tanto abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo número 12, quando Deus entrou na história de um homem, do nada, sem méritos. Quando Deus entrou na história de alguém que tornou-se reputado nas principais religiões monoteístas. Um homem irretocável, depois que Deus entrou na sua história. Porque até então, ele era só um homem, nem tinha história ainda. Gênesis capítulo número 12, a Bíblia conta para nós o início da jornada deste que nós chamamos de pai da fé. O nome dele, neste momento da história, é Abrão. Quando nós abrimos e começamos a ler a história de Abrão, nós encontramos a seguinte descrição. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Tomei a liberdade de colocar ali no texto, para facilitar para a gente na língua portuguesa, sai e vai. O verbo está oculto, mas vale a pena a gente destacar para ficar mais viva a nossa conversa nessa oportunidade. E diante desta obediência de sair e de ir, Deus traz uma certeza muito grande de que o abençoaria. Eu farei de ti uma grande nação. Vou abençoar todos aqueles que te abençoarem. Eu vou engrandecer o teu nome. Você será uma bênção, diz o verso número 2. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abrão, como o Senhor tinha orientado, tinha lhe dito. E foi o seu sobrinho Ló com ele. E Abrão, era da idade de 75 anos, quando saiu da cidade de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua esposa, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram a Canaã, no lado sul. Passou Abrão aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, a tua descendência darei esta terra. E aí, o Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Moveu-se dali para a montanha, do lado oriental de Betel, armou a sua tenda, sendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou um altar ao Senhor, e dessa vez, além do altar, ele falou com o Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois, caminhou Abraão, seguindo ainda para o sul. Essa história é a história, então, deste que nós identificamos como pai da fé. Abraão, filho de Tera, ou Terá, um fabricante de ídolos da Caldeia. Abraão não tinha nenhum histórico, não temos nenhuma evidência
de nenhum contato com Deus, senão da vinda de Deus ao seu encontro e o encontro com Ele. Não temos nenhuma palavra de Abraão. Temos só os fatos e as respostas com atitudes que Abraão traz. E na sequência do texto que nós lemos, na sequência daquilo que Deus faz, se nós fôssemos colocar na linguagem contemporânea, a sequência de bênçãos que Deus dá a Abraão, é tudo aquilo que nós buscamos hoje. Deus promete monetizar o Abraão. Você vai ser monetizado, terá bênção material, te abençoarei. Deus promete a Abraão essa questão da celebridade, do nome destacado. Farei o seu nome conhecido, engrandecerei o seu nome. Deus dá um tipo de influência, um tipo de coisa diferenciada que nem sei que nome usar para o bem em relação a isso. Um tipo de costa quente para Abraão. Quem for com você, quem fechar com você, tem de mim bênção também. Quem embaçar, quem travar ao seu lado, quem for ruim, eu castigo. Do nada Deus compra as brigas desse homem, do nada Deus inclui esse homem na história que Deus está escrevendo, do nada Deus entra na história de Abraão. E quando Deus entra na história de Abraão, claro que a soberania de Deus sabe como Abraão responderia. Claro que tem muitas coisas que a gente pode especular aqui, mas tem algo que é fundamental e é comum a todos nós. A realidade de que uma história muda com a chegada de Deus. De que o que é perfeito ainda fica magnífico com a chegada de Deus. E o que é imperfeito é corrigido. Que o que está quebrado se conserta. O que está incompleto ganha magnitude com a chegada de Deus. E eu e você temos então este olhar. O que acontece quando Deus entra na história de uma pessoa? E esse incentivo para que Deus entre em nossa história. E esse olhar tão forte de questões que precisam ser entendidas por todos nós, eu preciso que você venha junto comigo, para você perceber, em primeiro lugar, que até que Deus entre numa história, ainda não existe história. Isso é muito importante, irmãos. É o que nos diferencia de um pé de alface, ou de uma goiabeira. É o que faz a gente ser diferente de um poodle ou de um shih tzu. Antes de Deus entrar na nossa história, não tem história. Tem uma mera existência de alguém que não começou a viver ainda, que ainda não é a potencialidade da imagem e semelhança do seu Salvador. É a imagem e semelhança de Deus por ser criação, mas está muito aquém. Por isso que Jesus falou, olha, você precisa nascer de novo. Quando Deus entra na nossa história, aí a vida começa. A leitura do nosso texto dá conta que Abraão tinha 75 anos de idade. A leitura do nosso texto dá conta que Abraão era filho do próspero Terá. A leitura do nosso texto dá conta que ele já era casado com Sarai. A leitura do nosso texto dá conta que ele era um homem próspero, rico, que tinha influência, que tinha funcionários, que tinha uma vida comum. Onde mesmo tendo coisas, a vida não fazia diferença. Acredite nas minhas palavras, uma vida sem Deus é uma vida que não faz diferença. É uma vida que tem influências ali do lado. Morre seu avô que não conhecia Deus, você sente saudade das histórias, das piadas, mas não fez diferença e isso é muito triste. Não faz diferença para a história. Não faz diferença para Deus, porque escolheu viver sem Deus, e por isso não foi instrumento dele, não foi usado por ele, e por isso não desfrutou daquilo que ele tinha para viver, e por isso a história não começou. Todos nós aqui
Suponhamos que você estude medicina, um curso muito nobre, um curso de valores elevados, não sei quanto custa hoje, talvez 15 mil reais a mensalidade, não sei, alguma coisa assim, é uma coisa muito nobre, e você pode pagar isso para o seu filho estuda medicina, e isso é ótimo, isso é muito bom, e ele se torna um médico famoso. E mesmo com toda essa nobreza, a história dele ainda não começou. É apenas uma existência natural para alguém com todos os meios que lhe cercavam, com todos os recursos que possuía, com todas as situações e os contextos que tinham em volta. Isso serve para o médico, isso serve para o colocador de guia. Isso serve para todos. Cada um de nós está cercado por circunstâncias. Pela origem familiar, pelo bairro que nasceu, pela família que pertence, pelos recursos que tem. A gente vai existindo, irmãos. A gente vai sobrevivendo, a gente vai rebolando e de alguma maneira se encaixando, abre uma porta ali. Isso aí não é vida, isso é apenas a existência. É o jeito que a gente dá para ir sobrevivendo enquanto a gente está nesse mundão do meu Deus. Só que ainda sem Deus, meramente existindo. Tudo antes de Deus entrar na história, é o que tinha que ser. É o conjunto de fatores, o conjunto de circunstâncias que tinham que ser. E a gente vai se adaptar. E não é uma história ainda. Não é uma história. A história acontece quando Deus entra. Que aí a gente entra para um registro maior. E aí a nossa vida ganha um significado maior. E aí nós nos sentimos parte integrante daquilo que Deus está fazendo. Quando Deus entra na história, só aí tem história. Antes disso, é só uma existência como um pé de alface, que dadas as circunstâncias, dados os meios externos, o solo, a regagem, cresceu, vai ser cortado e vai parar no sanduíche do fast burger. Simples assim. Sua vida é assim e você não é um pé de alface. Sua vida pode ter um significado maior. E para isso, é preciso que Deus entre na história. Abraão tinha tudo, mas sem Deus ele não tinha nada. Abraão estava direcionado e a sua vida era vazia. Abraão estava organizado, mas isso não representava absolutamente nada em relação a onde ele pôde chegar. Considerado, reputado, respeitado, admirado por cristãos, judeus, muçulmanos, Abraão, o pai da fé, estava bem, aparentemente. Só com Deus ele chegou onde poderia chegar. A sua história começa quando Deus entra na sua história. Porque mais do que isso, você só está existindo, só está tapando buraco, só está aí prestando serviço para algumas pessoas. É preciso entender que quando Deus entra na história, a história ganha um aliado de Deus. É o que Paulo chama de cooperadores. É gente que opera junto com Deus. Que agora não tem mais a pretensão de escrever a sua própria história. Mas agora está escrevendo a história junto com Deus. E como Jesus descreveu que aquele que crê é como a folha ao vento, ele é conduzido pelo Espírito de Deus. E por isso vai de glória em glória, de vitória em vitória, no que dá certo e no que dá errado. E isso é um processo. Deus entra na nossa história num momento, para que a história vai sendo escrita ao longo do tempo com Ele. E isso ganha um brilho, isso ganha um significado, isso ganha um valor, irmãos, incomparável. Esse processo que se escreve, que a gente vivencia com Deus ao longo do período. Um processo que tem como ponto de partida
essa frase dupla, essa ordem dupla. Sai e vai. Até que você tenha que entrar nesses dois processos decisórios, a sua história com Deus não começou ainda. Sai e vai. Essa semana eu conversava com um importante advogado de Pindamonhangaba e nós conversávamos sobre os processos decisórios e eu falava para ele, era uma conversa muito rica, muito interessante, e eu falava para ele que as conquistas da nossa vida estão nos nãos que nós dizemos. A maneira de você mudar de vida está nos nãos que você diz. E aí cada um vai ter um não. Um terá que dizer não para o açúcar, um vai ter que dizer não para o glúten, um vai ter que dizer não para o vício, um vai ter que dizer não para as noites de sono, todos terão que dizer não para o orgulho, para a pretensão de ser aquele que dita as regras, que faz a história. Dizer não é o sai. Quando Deus fala para Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Sai da sua terra. Não é coisa fácil sair da casa dos pais, não é coisa fácil sair do conforto, não é coisa fácil sair da situação que está sob controle, que está administrada, que representa a nossa zona de conforto. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Deu meu trabalho para chegar na minha zona de conforto, eu vou sair assim da zona de conforto? Não quero, ninguém quer. Mas as mudanças de vida estão nos nãos que dizemos. Você tem dito nãos? Talvez dizer não seja uma coisa muito complexa para alguns. Talvez algumas pessoas entre nós até se prejudiquem, não consiga dizer não para um filho, não consiga dizer não em determinada situação que gera dívida, que gera empréstimo consignado, que gera um monte de dificuldade. Você precisa aprender a dizer não. Sua vida se organiza no não que você diz. Se eu não sou bem-vindo aqui, beleza, então não vou mais. Dizer não, sem peso na consciência. Com a alegria de saber que eu estou, sim, à disposição, sim, com meus recursos disponibilizados, sim, desejoso de ser um instrumento de Deus, mas, diante da indisposição da outra parte, assistirei de longe. Dizer não. Sai. Jesus ensinou isso dizendo para os seus discípulos, que inauguraram uma nova história a partir do compromisso que fizeram com Ele. E esse compromisso de Jesus não teve nenhum tipo de mentira ou nenhum tipo de engano, porque o próprio Jesus disse com todas as palavras, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sai da sua terra, sai da sua... Irmãos, o inferno na nossa vida é quando a gente vive vida dupla. Quando a gente está de alguma maneira querendo agradar todo mundo. Só os medíocres agradam a todos. Em algum momento você precisa sair e escolher a posição que você está. Porque enquanto você estiver dividido, você adoece. Enquanto você estiver dividido, você não avança. Enquanto você estiver dividido, a sua história não começou ainda, porque a sua história começa na obediência. De quem ouve a palavra de Deus, de quem entende de que aquilo não está em sintonia com o que Deus tem de melhor para mim. E aí, assim como Deus disse para o seu povo Israel, sai dela, povo meu, para que eles saíssem daquela cidade, saíssem daquela condição, Ele continua dizendo para nós hoje, a santidade convém ao Senhor, sai. E vai nessa direção de ser guiado por Deus, na compreensão que a coisa não é automática, não é um botão que se aperta e uma luz que se acende, é um processo, que a gente vai ao longo do caminho vendo tomar forma, ao longo do caminho se alegrando, à medida que a gente olha para trás, a gente diz, então foi por isso que isso aconteceu. É esse processo, irmãos, que se chama fé,
que é andando na direção de Deus sem saber muito bem o porquê que o filho não veio, o porquê que eu fui traído, o porquê que não deu certo do jeito que eu queria, mas eu estou indo confiante em Deus, firme na palavra, caminhando com o povo de Deus, perseverando na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, seguindo em frente com meus irmãos, e agora que eu olho para trás eu falo, ufa, foi bom que deu errado, hein? Eu nem imaginava que a coisa poderia ir nessa direção. Quando Deus entra na história, a gente pode viver algo que não foi vivido. A palavra da moda é disruptivo. A palavra da moda dá conta de algo que é inédito. Valoriza-se muito nesse mundo da informação, de velocidade, valoriza-se muito a criatividade, o viver algo novo, e é claro, que em Deus a gente vive algo novo, inédito, é verdade. Mas há também uma componente muito interessante, que é a componente de continuar aquilo de bom que os nossos pais não conseguiram continuar. São dois lados então. Aquilo que era ruim, as coisas velhas ficam para trás, deixa, sai da tua terra, sai da tua parentela, mas não é uma ruptura com as raízes, não é um desprezo para o lugar que a gente veio. Acontece uma coisa muito interessante nesse texto que eu fiquei encafifado ao longo dessa semana. Eu fiquei muito encafifado, nós estamos em Gênesis capítulo 12, mas em Gênesis capítulo 11, o pai de Abraão decide ir para a terra prometida. Em Gênesis capítulo 11, o pai de Abraão vai para Canaã. Eu não sei se Deus falou com ele, sinceramente eu não sei. Da onde sai? O que deu na cabeça desse homem de ir para o lugar que Deus queria que o povo dele fosse formado? Mas quando a gente lê Gênesis capítulo 11, versículo número 31, a gente vê que o pai dele deu o passo, começou, saiu, fez parte do percurso, nadou e morreu na praia. No meio do caminho, falou, não vou mais não, vamos ficar por aqui mesmo. Vamos ficar por aqui mesmo. Sabem, irmãos, quando Abraão é chamado e ele completa aquela jornada que o pai dele começou, algo magnífico é revelado para nós, para você e para mim, que precisamos romper com as coisas erradas do passado da nossa família, mas que devemos também completar aquilo de bom que a nossa família não completou, inaugurar um novo momento, vivenciar aquilo que de alguma maneira já estava no DNA da nossa família e que pela falta de Deus foi impossível de completar. Eu falei para você que eu tinha uma tia-avó que era freira. Meu avô era bastante assíduo, bastante sério, bastante firme na igreja católica, muito firme. Tinha uma espiritualidade, era uma coisa bonita a espiritualidade, a fé, a caminhada. É uma caminhada que começou, e quando conversava com meu avô falava assim, eu não vou trair, não posso passar para... Eu entendo o que você está explicando, eu entendo que tem algumas coisas que precisam ser olhadas de uma forma diferente, que não é do jeito que eu fui ensinado. Eu entendo isso, está vivo na minha mente, eu compreendo, você explica essas questões, está na Bíblia, essas questões dos ídolos, que tem pés e não andam, tem olhos e não veem, eu entendo isso, mas eu não posso passar para a lei dos crentes. Era a expressão que ele usava, lei dos crentes. Eu não posso passar para a lei dos crentes, eu não vou trair a religião dos meus pais. Ele tinha essa visão, esse compromisso. Ele foi até um ponto, e é um ponto lindo, um ponto valioso, e ele sempre terá o meu respeito. Mas tem um ponto que o Deus que vem nos chamando quer que a gente avance mais, e aí nesse momento é o momento da gente viver algo mais, da gente completar aquilo que começou. Às vezes, eu citei uma religião aqui, mas eu posso falar do nosso próprio movimento.
Às vezes seu pai começou bem, foi um diácono dentro da igreja, e agora está com a vida toda atrapalhada. Não é para você sair da igreja, para você desanimar, para você ficar choroso. Não, é para você dizer assim: meu pai falhou, mas agora na força de Deus, eu levarei à frente aquilo que meu Deus chamou ele para fazer e ele não fez. Mas agora eu vou fazer. Às vezes a sua mãe desviou por algum motivo e não quer mais saber. E é da igreja, é crente, tem fé. Gente, que sua mãezinha, seu pai criou no caminho vários irmãos, e alguns foram para um caminho, outros foram para o caminho. Não é para você desanimar, é para você entender que o chamado, quando Deus entra na nossa história, a gente é capacitado para viver a grandeza da história, e para completar a história que começou. O Tera não foi, o Abraão foi. O Tera não viveu, o Abraão viveu. O Tera não conquistou, Abraão conquistou. Rompa com sua história ruim do passado. O que tiver de ruim do passado, rompa. O que tiver de bom, complete. Agora com a grandeza, agora na força e no poder de Deus. Abraão viveu o que o seu pai não viveu. E isso foi possível porque Deus entrou na sua história. E o Deus que entrou na história de Abraão, Ele está aqui essa noite e quer entrar na sua história também. O que na sua família vai até um ponto, para e não completa? Em você, em nome de Jesus, vai se completar. E isso em todas as áreas, irmãos. O que foi até um ponto e de um ponto para frente, parece que o negócio enrosca e patina. Em nome de Jesus, agora Deus entrando na sua história, você vai completar essa história. E vai ser feliz, e vai encontrar um novo sentido para a vida, e vai ter essa sensação de missão cumprida, de paz com Deus, de alguém que pode celebrar. Abraão avançava até um ponto, ia lá, construiu um altar. Era um momento de experiência com Deus. Isso é festa, isso é alegria, isso é gratidão. Isso é vibração, é reconhecimento, isso é algo magnífico, irmãos. Que precisa na sua vida também, que precisa na minha vida também. Conquistei aqui, fiz uma viagem, fiz uma conquista. Levanta um altar, foi Deus que me deu, bendito seja o nome do Senhor. Conquiste e marque altares, marque presença e fazer um altar é tornar público para o mundo que Deus está à frente da sua história, é testemunhar a grandeza do Deus vivo. Se a porta fechou, aguarde, quando a porta abrir, construa um altar que testemunha: Deus está comigo nessa jornada. Quando Deus entra na história, acontece algo bem diferente na nossa vida. A nossa vida sem Deus quer conquistas pelas conquistas. E por conta disso, da conquista pela conquista, a gente fica naquilo que o Salomão chama de espírito de sanguessuga. De quem só diz: me dá, me dá, me dá. E quando Deus fala com Abraão, Deus fala algo muito significativo. Presente na história de todos aqueles que Deus entra na história. Ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é muito sensacional, irmãos, muito sensacional. Sabe por quê? Porque quando Deus entra na nossa história, Ele vê em nós um canal para distribuir as bênçãos dele. Deus não entra na história de ninguém para abençoar a tal ponto que a pessoa se torne uma represa, com água parada. Porque na lógica de Deus, a água parada apodrece. Na lógica de Deus, a água parada cria mosquito da dengue. Na lógica de Deus, isso aí é uma lógica de Mamon, que não está nem aí para que a coisa apodreça ao longo do tempo. Acumula mesmo, acumula mesmo. Você não sabe o que vai acontecer. Um homem criou para si celeiros, plantou
e fez um paiol gigante, um armazém grande, e ele falou, está pequeno, vou fazer outro maior ainda. E Jesus contava a história desse homem e falou assim, esse homem fazendo os seus celeiros, ele vai ter um encontro com a morte, louco. Essa noite pedirão a sua alma, o que você tem acumulado, para quem será? A lógica de Mamon é uma lógica de louco. De alguém que acha que vai administrar e que vai ser feliz sozinho. E no amor, que é fundamental, está claro nas palavras do poeta, que é impossível ser feliz sozinho. Deus abençoa para abençoar. Deus abençoa para que a gente possa alcançar, capacitar. Citei aqui o filho estudante de medicina, coisa boa se você puder pagar a faculdade para o seu filho. Bênção, bênção. Está passando por você, você está abençoando. Ajudar um missionário, socorrer uma pessoa do nosso lado, Minas Gerais, passando por dificuldades. Você pode mandar um pacote de água, sei lá. O que eu preciso que você saiba é que Deus não entra na nossa história para a gente ficar com o pires na mão. O povo de Deus não é coitadinho. Deus não entra na sua história para você ficar com o pires na mão. São os dois extremos. Num extremo é que você não está aí para mendigar o pão, porque o próprio Davi falou, fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão. Deus dá para nós a saída, os recursos. No outro extremo é segurar tudo para você enriquecer, você ficar soberbo, nababesco aí. Não. A bênção de Deus, quando Deus entra na nossa história, é para a gente transbordar. Passa por nós e alcança outros. Ser um abençoador. Quando Deus entrou na história de Abraão, ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus entra na história. Claro que nós não seremos como Abraão, irmãos. Claro que eu estou pregando para você uma história bíblica que serve de exemplo, mas nas devidas proporções. Seus dons, talentos, recursos, potencialidades, artes, estudo, a sua disponibilidade, o seu tempo, tudo isso faz de você um abençoador. Alguém que faz a vida dos outros melhor. E por isso, não está simplesmente existindo como um pé de couve. Está vivendo. E inaugurou uma história. E é uma história que faz diferença. Mas eu preciso fazer um alerta para você. Preciso chamar a sua atenção para uma realidade que muitas vezes nos escapa. O fato de Deus entrar na história não significa que Deus continuará na história. Pensem, por exemplo, no rei Saul. Quando o povo de Israel pediu um rei, o profeta ficou muito ofendido, muito magoado. E Deus falou, não, fica tranquilo, eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. Mas se é um rei que eles querem, eu darei um rei a eles. E Deus deu um rei a eles. Saul se sobressaía ao ombro de todos os demais homens. E a Bíblia diz que quando ele saiu para buscar ali os animais, os equinos do seu pai, o Espírito Santo tomou a ele, e ele então, com grandiosidade, falou em nome do Senhor. Deus entrou na história daquele homem. Mas por não vigilância, por não entender, por não valorizar a presença de Deus na sua história, por não cultivar a presença de Deus, por não entender os valores preciosos a Deus, por não respeitar a presença de Deus, por não dar ouvidos ao Espírito Santo que outrora falou com ele, por dar vazão às suas paixões, por deixar a sua vaidade tomar conta dele, Saul tornou-se um poço de ódio, de raiva, viu tragédias vivenciadas na sua casa, chorou a morte do seu filho, padeceu, viveu em amargura, era atormentado por espíritos horríveis, a ponto de precisar que um músico tocasse para a sua alma se acalmar. O que eu estou dizendo para você é que Deus entra na história. E aí, nós precisamos administrar, fazer a manutenção
manutenção de Deus nas nossas histórias. Por isso que a Bíblia diz, não extinguais o Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia fala para a gente fugir do mal, da aparência do mal. Por isso a Bíblia fala para nós buscarmos ao Senhor. Por isso a Bíblia valoriza tanto o louvor. Cada movimento que nós fazemos que reconhece a grandeza de Deus, vai fazendo a manutenção da presença de Deus na nossa história. O renovar da presença de Deus na nossa história. Você precisa ser renovado continuamente na presença de Deus, experimentar nova porção, novo momento, nova gratidão, criar marcos, altares que se representam a presença de Deus, não do ponto de vista físico, sólido, material, mas emocional, de testemunho. Esse momento Deus está na minha história de uma maneira magnífica. Louvado seja o nome do Senhor. Reconheçam todos que Deus está aqui, irmãos, foi Deus que fez. Esse é o olhar, esse é o pensamento, é sua responsabilidade fazer a manutenção da presença de Deus na sua história. Por quê? De uma maneira sensível e sutil, Deus sai muito facilmente de uma história que não o deseja. Exatamente. Ou melhor dizendo, não porque ele não quer estar na sua história, mas porque ele pode não se entender bem-vindo na sua história. E assim, Deus nunca fica à força numa história. Ele bate a porta do seu coração. Ele se apresenta para acompanhar você. Ele se posiciona para completar a sua jornada, para te curar, mas se em algum momento ele sentir que você não quer. Alguém disse que Deus só diz amém. Se você fala para Deus assim, Deus entra na minha vida, Deus diz amém, eu entro. Seja feita conforme a sua fé. Mas em contrapartida, se alguém diz assim, como foi aquele jovem rico, eu não quero saber de Deus, não. Isso não é para mim. Deus diz, sabe o quê? Amém. Não quer, não quer, não quer. Como diria minha mãe, não quer tem quem quer, né? A presença de Deus, na história de Abraão, Deus fala, é importante. Vou fazer um marco aqui, é importante. Vou responder aqui, é importante. Vou atender aqui, é importante. Vou oferecer aqui, vou dar aquilo que é de mais precioso. É importante e eu estou a serviço dele. Deus é importante na sua vida? Deus é precioso na sua vida? Faça a manutenção da presença de Deus. Mantenha a presença. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Viva uma vida bonita que agrada ao Senhor e Ele estará presente. Diante disso, nós podemos viver uma nova história. A sua história com Deus abençoa vidas. A bênção passa por você e alcança outros. E à medida que passa por você, você é abençoado. Não só materialmente, emocionalmente. Você tem a alegria de ver uma vida que se perderia e agora não se perde, porque você foi instrumento de Deus. Não há vida completa o suficiente que não precise de Deus. Não há vida rica e satisfeita o suficiente que não seja transformada com a chegada de Deus. Não há vida pobre ou miserável que Deus não possa transformar para aquele que o recebe, de maneira obediente, de maneira disposta, de maneira dedicada, com disposição, para quando Ele dizer sai, sair, para quando Ele disser vai, ir, e nessa ida, glorificar o nome do Senhor, ser um canal de bênção. Isso trará alegria, satisfação e paz para a sua vida. Eu e você podemos orar juntos nesse momento e dizer, Deus, eu não quero só sobreviver aqui. Eu não quero essa vida
que é mera existência. Não, não. Entra na minha história. E fazendo isso, através de Cristo Jesus, você pode se tornar filho de Deus. E a sua história, que é simplesmente de provedor, simplesmente de uma referência, um pagador de contas em casa, pode ser uma história agora que marca de uma maneira diferenciada. E assim você completa histórias bonitas que não foram completas, porque Deus não estava na história. Corrige histórias feias, que foram feias, porque Deus não estava na história. E faz com que a sua história seja uma história melhor. Vamos orar? Abaixe sua cabeça por bondade e vamos juntos orar ao Senhor. Pai de amor e de infinita bondade, quando o Senhor entrou nas nossas histórias mudaram. Alguns caminhavam a trilha do vício, e isso foi revertido. Outros caminhavam em meio ao adultério, isso foi revertido. Outros caminhavam para uma vida banal, ganhava dinheiro e gastava do jeito que ganhava, e isso foi revertido. Nós acreditamos, Deus, que o Senhor ainda transforma vidas. Entra em histórias, inaugura novos momentos. Faz com que pessoas sejam instrumentos teus para a história maior se cumprir. Corrige erros do passado. Inaugura novos modelos para o futuro. E é isso que eu venho pedir pelo meu irmão e pela minha irmã. Que assim como Abraão saiu, que eles saiam. Que assim como Abraão foi, que eles possam ir debaixo da sua orientação. Deus de poder e de bondade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta nesta congregação e aqueles que nos acompanham pela internet, gente que é canal de bênção, que é usada pelo Senhor para fazer bem ao próximo, começando de dentro da própria casa, espalhando-se pelos domésticos da fé e também como sal da terra e luz do mundo, fazendo bem para esse mundo mau, que precisa da tua presença e que ela só chega através dos que creem em ti. Em nome de Jesus, Deus, assim como em Abraão foram benditas todas as famílias da terra, que através de nós, das nossas famílias, aqueles que estão no nosso campo de influência possam ser abençoados também. Deus de poder e de bondade, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, que o Senhor inaugure um novo momento, que os nossos corações cheios de gratidão possam levantar altares, que fazem conhecido de todos que o Senhor está na nossa história. Porque no fundo, o que importa, Senhor, é que as pessoas digam: Deus está na história dele. Foi Deus, é Deus que faz isso. E assim, quando eles veem a nossa boa obra e glorificam o Senhor nos altos céus, a nossa missão é cumprida. A gente não está só existindo, a gente está fazendo história. Pai de amor e de bondade, eu peço por essa irmã que nesse momento está orando e dizendo: Senhor, entra na minha história. Olha o coração da tua filha, contempla. Para ela é difícil romper com a tradição do passado, mas o Senhor está aqui. Fortalece a ela, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz dessa noite, Senhor, uma noite
de libertação, uma noite de conversão, uma noite de mudança de caminho na tua direção, para que verdadeiramente nova história se inicie. É a oração que nós fazemos, por cada um e todos, e por essa igreja, que essa igreja também, que tem grande gratidão pela história vivida até aqui. Eu tenho grande gratidão pelos 8 anos vividos até aqui, mas eu clamo ao Senhor. Entra na nossa história e inaugura novo momento e nos dá, Senhor, uma nova história. Porque a Tua palavra diz que novas são cada manhã na presença do Senhor. O Senhor tem algo novo para nós. E nós queremos viver o novo do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, já agradecidos. Amém. É parte da nossa noite também, irmãos. E acontece da mesma forma. Eu poderia aplicar cada um dos tópicos da mensagem ao que vai acontecer agora. Eu convido os diáconos a se aproximarem, o ministério de louvor a tomar sua posição. Porque pessoas começaram a caminhar com Jesus e viver uma nova história. E foram chamados de discípulos. Eles romperam com suas velhas vidas. Mateus, Levi, por exemplo, você lê lá em Mateus capítulo 9. Ele estava no seu trabalho com a caixa cobrando impostos. E Jesus falou, larga isso, vem e me segue. E ele saiu da sua função de coletor de impostos e foi atrás de Jesus. Eu poderia aplicar cada um dos pontos dessa mensagem aos seguidores de Jesus. Vou deixar isso por sua conta e dizer para você que aqueles que amam a Jesus, que temem a Jesus, estavam reunidos no momento de despedida e na noite que Jesus foi traído, eles receberam da parte de Jesus a instrução sobre a nova história que eles inaugurariam. E naquele gesto de amor, de carinho e de cuidado, Jesus fala com os seus discípulos, com os seus seguidores, e conversa com eles sobre a morte que se aproximava, e deixa claro para eles que aquilo era um gesto voluntário, que ele estaria entregando o seu corpo, derramando o seu sangue em nosso lugar. E por conta disso eles fariam aquele memorial e se lembrariam desse gesto tão bonito em nosso favor. E Jesus, que explicou isso para eles, para aqueles que estavam com ele, falou que isso também era para nós e disse, façam isso em memória de mim até que eu volte. Portanto, nós que somos seguidores de Jesus, obedecemos a Jesus e participamos da ceia do Senhor. Momento mágico, momento magnífico, em que nós estamos juntos à mesa do Senhor, convidados por Ele, o Mestre chama, vem cear, inclusos por Ele, pelo seu sangue, reconhecidos e respeitados por Ele. E nesse momento, então, nós participamos deste momento com quebrantamento, com reconhecimento, com gratidão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos inclui na sua mesa. Foi feito pelos discípulos, foi feito pela igreja, foi feito no momento de comunhão, foi feito no momento de obediência a Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, você é convidado a participar da mesa. Se você está em comunhão com a igreja, se você já tornou isso público através do batismo depois de adulto, a ceia é para você. Porque a gente faz a ceia como os discípulos fizeram. Então, nesse sentido, pastor, eu aceitei Jesus como meu Salvador, mas ainda não me batizei. Você, no seu coração, você fala com o Senhor, mas ainda não participa fisicamente. Agora, em março, começa domingo que vem. Domingo que vem começa a nossa classe de preparação para o batismo. Se você quer caminhar com Jesus, dar sinal público da sua fé, venha às 9 da manhã se preparar para o batismo. Para você obedecer a Jesus, porque Ele falou, quem crê e for batizado será salvo. Incentive aqueles que estão com você e que ainda não tomaram essa decisão, não deram esse sinal público. Você ainda não foi batizado, você não participa. Você está rompido com a sua igreja, está de mal, você precisa se acertar. Porque a ceia é para quem estava em comunhão com a sua igreja.
Por isso a ceia não é do pastor, não é da igreja batista e nem dos diáconos. A ceia é ceia do Senhor. A ceia do Senhor é para ser, então, recebida por aqueles que são do Senhor. Você pode participar desses elementos e vivenciar a alegria desse momento que os primeiros seguidores de Jesus vivenciaram. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças. Tomou o cálice e deu graças. E nós faremos isso em instantes. Por isso, se você pode, coloque-se sobre os pés, receba os 2 elementos. E quando receber, você se assenta e aguarda para que nós todos juntos participemos da ceia do Senhor. O ministério nos conduzirá em adoração. Prostro-me diante da cruz.
use esse momento para gratidão ao Senhor que te incluiu à mesa. Use esse momento para fazer uma oração de agradecimento. Senhor, obrigado porque o Senhor entrou na minha história. E eu que estava condenado, agora pelo sangue de Jesus, estou incluso, faço parte da sua família. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças. E nós faremos isso. Agradeceremos ao Senhor, daremos graça. Na palavra de oração, o nosso irmão diácono Adilson Camargo. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso, onde nós podemos celebrar, Senhor, mais uma vez, em memória a Ti, pela morte, pelo amor ali na cruz por nós, dando a esperança de um dia estarmos junto a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor naquela cruz. Em nome de Jesus, quero agradecer. Amém. Todos juntos, irmãos, comamos o pão. De semelhante modo, após identificar o primeiro elemento, o Senhor Jesus identifica um segundo elemento, apresentando e despertando a memória visual dos seus discípulos, que quando viram a coroa de espinhos na sua fronte, que quando viram as chibatadas nas suas costas, que quando olharam o pé da cruz e viram a poça de sangue, invariavelmente puderam lembrar bem que Ele disse que derramaria o sangue em nosso lugar. E hoje, nós nos beneficiamos desse sangue derramado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E esse é um motivo de grande gratidão. E nós faremos essa oração, agradecendo esse gesto do Senhor Jesus com a nossa irmã Vilma. Pai, neste momento nós queremos te agradecer pelo presente que o Senhor deu à humanidade, o seu Filho, para que morresse na cruz por nós. Nós te agradecemos, ó Pai, porque através do seu Filho nós recebemos vida e vida em abundância. Fomos libertos do império das trevas e estamos na luz. O Senhor nos libertou, nos salvou, nos curou. E nós queremos te agradecer nessa noite, Pai. Nunca saberemos o preço que foi pago naquela cruz. O preço de dor e de sangue. E neste momento, Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez e ainda faz por nós. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Todos juntos, irmãos, tomemos o cálice. Muito obrigado aos diáconos, que Deus retribua a generosidade, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Redentor, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a igreja aqui representada e o povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Meus 3 avisos rápidos a você. Um diz respeito à sequência desse culto. Os jovens estão bastante ativos, bastante vibrantes, e de repente não sobrou aquela lasanha do almoço e você falou assim, deu uma fominha, vou passar na cantina. Você vai fazer o bem 2 vezes, vai fazer bem a você mesmo, que não
vai ficar com fome de madrugada e vai abençoar o Ministério de Jovens. Então passe lá na cantina. E meu segundo aviso diz respeito a um evento muito esperado. Sábado que vem temos aquela celebração do aniversário das mulheres da nossa igreja. Programe-se, venha, culto vibrante, palavra de Deus, louvor, muita gratidão por essas que são tão preciosas para todos nós que são as mulheres da nossa igreja. Programe-se, venha, incentive, traga uma amiga, que será um momento muito rico. Falando ainda em mulheres, no próximo domingo, às 9 da manhã, as irmãs que nos visitam são nossas convidadas, estejam conosco no café da manhã, Dia Internacional das Mulheres ou da Mulher. Os homens da igreja vão preparar um café da manhã para as irmãs, vai ser muito legal. Eles estão comprando uns pacotes de bolacha Maria, estão fazendo um chazinho leão, que os homens não têm muita habilidade, né, irmãs? As irmãs não esperam muito de nós, não, mas vem, porque o que vale é o gesto, tá bom? 9 da manhã, o horário da escola bíblica dominical. Então, esse tempo todo especial para você, mulher, que é preciosa para a nossa igreja, preciosa nas nossas vidas, a quem eu sou muito grato como pastor da igreja pela existência de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz. Uma semana de bênçãos e de vitória. Quarta-feira o culto é vibrante, quarta-feira o culto é uma delícia e é mais profundo. Quarta-feira é feijoada. Então, se você pode, se você não está estudando, se você não trabalha no turno da noite, venha recarregar as baterias e viver esse momento conosco. Ministério de Louvor, que está com a palavra. Você pode se colocar de pé? Vamos encerrar esse culto. E se nós podemos chamar uma pessoa que não nasceu na nossa família de irmão, é porque houve o sacrifício de Jesus. E todos juntos nós cantamos ao Senhor, aquele que morreu e ressuscitou. E um dia todos juntos estaremos com Ele na glória. Amém?
Todos juntos como um só povo, cantamos ao Senhor. Tua igreja canta a ti, é a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, é a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o rei. Rei, tu és o rei. Deus abençoe. Deixa eu dar um abraço no irmão.